muito obrigada pelo convite. Eu queria começar com uma história antiga que conta que mestre e aprendiz caminhavam por um povoado em uma situação inóspita, muito difícil de sobreviver. E ali viam uma casa muito pobre, com uma família de escassos recursos. O mestre pede ao aprendiz que pergunte aos moradores da família como eles faziam para sobreviver. E o homem responde: bem, nós temos uma vaquinha, e com o pouco que dá essa vaca, nós conseguimos sobreviver. O mestre, sabendo da explicação, pede aquela noite que o aprendiz volte ao povoado e atire a vaca no precipício. O aprendiz, mesmo sem entender porquê, a contragosto, vai lá e faz. Anos depois, os dois regressam ao povoado e encontram uma casa diferente, bem estruturada, com uma família bem vestida, aparentando viver muito bem. O aprendiz, talvez com peso na consciência por ter feito aquilo, pergunta àquela família: ei, eu estive aqui faz alguns anos e era uma casa diferente, vivia uma família muito pobre. Você sabe o que aconteceu? E a resposta do homem é: não aconteceu nada, somos nós. Na nossa história da nossa família, nós tínhamos uma vaca, e, num acidente, ela morreu. E, depois disso, nós tivemos que batalhar por outras alternativas, e, com outros recursos, entendendo melhor as nossas capacidades, nós melhoramos de vida. Bom, a moral da história é que essa história é muito apelativa para nós, porque ela pede que nós matemos as nossas vacas. E as nossas vacas é qualquer situação financeira ou pessoal que nos determine, que nos ate a alguma situação rígida, difícil de sair. Quando a gente pensa em tomada de decisão, a gente pensa em liberdade, a gente pensa em poder ser quem a gente quiser, em potencialidades. A gente gosta da ideia de livre-arbítrio e a gente não gosta da ideia de ser determinado. O que eu convido vocês a pensar aqui, como neurocientista estudando tomada de decisão, são alguns pressupostos que a gente tem sobre como a gente toma a decisão. Então, eu queria questionar se sempre a melhor alternativa é decidir, se nós temos controle sobre as nossas decisões, e se a gente tem, como fazer para tomar melhores decisões. Então, o primeiro pressuposto que eu gostaria de discutir é se as decisões são universais. Será que todo mundo decide igual, sempre? Se você perguntar para uma pessoa quantas decisões ela toma ao longo de um dia, a média de pequenas decisões, das mais simples às mais complexas, é de 70. Só que algumas pessoas vão começar a lista delas, por exemplo, com levantei da cama, apaguei o despertador. Outras pessoas vão considerar esse tipo de atividade como obrigação e não como escolha. Um estudo cultural muito interessante sobre isso vem da pesquisadora Sheena Iyengar. Ela estava pesquisando participantes do leste europeu. E a gente sabe que, nos países do leste europeu, há uma transição cultural na oferta de produtos. As pessoas desses países não tinham muita oferta de produtos recentemente, e agora passam a ter. Antes do experimento dela, ela oferecia, numa bandeja, 7 opções, 7 diferentes marcas de refrigerante. E aí ela fazia isso sistematicamente. Até que um participante disse: bom, mas não tem nenhuma escolha aqui, é tudo refrigerante. E ela, escutando isso, resolveu fazer um experimento com essa bandeja. Então, às vezes, ela adicionava água, às vezes ela adicionava suco, e perguntava para os participantes: ei, quantas opções você tem aqui? E essas pessoas do leste europeu diziam: 3, refrigerante, água e suco. Percebam que a nossa capacidade de distinguir as decisões está correlacionada à nossa capacidade de perceber essas minúcias, essas diferenças entre as opções.
E se, por alguma razão, a nossa história de vida não nos treina para perceber a diferença entre essas opções, acaba que a gente não percebe essas decisões como decisões. Para nós, 7 marcas de refrigerante são decisões. E tem pessoas que brigam por qual marca é melhor, certo? Então, não. As decisões não são universais, elas variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. O seguinte pressuposto é: quanto mais opções, melhor. Isso é um pouco paradoxal, porque a gente pensa que quanto mais informação a gente tem, mais munido a gente tem com relação às nossas opções, e melhor será a decisão no final. Mas não é bem assim. Antes, o leite vinha pelo leiteiro. Essa é uma escolha simples. Não havia o que decidir. Hoje, é um verdadeiro desafio escolher um leite na prateleira do supermercado. Isso é um exemplo de decisão simples, cotidiana. Mas, se a gente olhar para a nossa história de vida, para os nossos antepassados, nem precisa fazer uma comparação cultural. Os nossos avós, bisavós, eles tinham um papel social muito bem definido. Geralmente, a mulher trabalhava em casa, o homem trabalhava fora. Às vezes, a profissão do homem era única. Ele era o comerciante, o sapateiro, o pedreiro. E, quando entrava numa companhia, entrava e só saía dela quando fosse se aposentar. Vestia a camisa da empresa. Hoje, a média de empregos que uma pessoa tem ao longo da vida é 15. Por um lado, você poderia argumentar: bom, isso tem a ver com diversificação, com a sua capacidade de flexibilização, de ser plástico, de inovar, de ser criativo. É um ponto. Por outro lado, é um mar de opções. Como você vai ficar satisfeito com a sua profissão, por exemplo, sendo que há um oceano de outras vocações que você poderia ser? E se você está num trabalho, existem vários outros trabalhos em que você poderia potencialmente ser mais feliz. A gente sabe hoje que quando você tem mais do que 10 opções para escolher, a escolha fica mais lenta e a pessoa fica menos satisfeita com a escolha dela. Provavelmente pela perda de todas as outras decisões que seriam possíveis e você não escolheu. O nome disso é paradoxo da escolha. Nem sempre, quanto mais opções, melhor. O terceiro pressuposto é de que o homem é um animal racional. Todo mundo já ouviu isso. E que nós decidimos racionalmente. Há situações e situações. Mas a neurociência conta uma história um pouco diferente. Daniel Kahneman é um pesquisador que divide os sistemas cerebrais em basicamente 2. Um atrás do cérebro e outro na frente do cérebro. O sistema de trás do cérebro é o sistema mais inconsciente, de decisões rápidas, daquelas decisões necessárias para a sua sobrevivência. Essas regiões posteriores do cérebro são as compartilhadas com outros animais. Ou seja, na evolução, faz muito tempo que essas áreas são usadas. E elas são as áreas responsáveis pelas decisões mais corriqueiras, mais importantes de sobrevivência. Geralmente, a resposta desse tipo de sistema é rápida. Por exemplo, se você quer comer esse bolo de chocolate, a resposta é rápida. Você não tem que parar para pensar. O outro sistema de decisão, o mais frontal, se chama neocórtex. E ele é mais recente na evolução. São poucas as classes de animais que tem. E esse é o sistema deliberativo, responsável pelas decisões racionais, lineares, em que você toma tempo para pensar. Talvez os dilemas mais morais, as decisões mais difíceis, recrutem mais essas áreas frontais. E a resposta é mais lenta. Por exemplo, a resposta para essa pergunta. Não é tão rápido de responder, certo? Os pesquisadores, e não só a gente da academia, mas a gente da indústria, sabe da influência inconsciente nas nossas decisões. E, por isso, o neuromarketing, por exemplo,
utiliza de vários apetrechos para tentar inferir do estado corporal da pessoa as chances de ela dizer sim, eu quero comprar alguma coisa. Então, aparelhos como eletroencefalografia, eye tracking, condutância de pele, monitoramento de coração, tudo isso são ferramentas para inferir o teu estado corporal quando você está colocado frente a um produto. E por que precisa de tanto apetrecho assim? Simplesmente porque, se você perguntar para a pessoa o que ela quer, ela não vai conseguir te dizer. Porque muita da influência das nossas decisões é inconsciente. E a gente não tem acesso consciente a elas. Por isso que esses métodos fazem tanto sucesso. Tá, e por que é importante a gente refletir sobre como decidimos? Primeiro, para a gente ter consciência de que, sim, somos influenciáveis. E se escolher é uma coisa tão difícil que, às vezes, gera aversão, como a gente viu, quando a gente tem muitas escolhas, quando a gente sente muita perda pelas escolhas que a gente não escolheu, as pessoas se aproveitam dessa dificuldade e passam a nos influenciar ou a induzir a nossa escolha. Isso tem um lado positivo. Quer dizer, se escolher é tão aversivo, a gente aceita de bom grado quando sites como a Amazon nos oferecem os produtos que você gostaria também de comprar, se você comprou aquele. Ou com as alternativas que o Google te dá de pesquisa. Claro, porque gera esforço e a gente gosta que nos ajudem. Mas é preciso saber que, às vezes, um discurso de que é você que quis tem todo um trabalho por trás, tem toda uma engrenagem que está tentando avaliar o que é que você quer, e não é você o autor dessa decisão. Então, é preciso ter consciência de que nós somos influenciáveis. Segundo, porque a gente não decide sozinho. Às vezes, a gente decide em grupo, e, às vezes, a nossa decisão impacta várias pessoas. E, sobre isso, tem um estudo muito interessante de Mariano Sigman e Dan Ariely. Fizeram um estudo sobre escolhas com milhares de pessoas. Eles pediram para que, individualmente, as pessoas estimassem a altura da Torre Eiffel. E, quando acontece isso, quando você pesquisa com milhares de pessoas, acontece um fenômeno muito interessante, chamado sabedoria das massas. Por mais díspares que sejam as estimativas, quando você coloca a média de várias delas, a média se aproxima muito da estimativa real da torre. Então, eles fizeram esse experimento com milhares de pessoas e guardaram o resultado. Depois, eles pediram para essas mesmas pessoas se reunirem em grupo de 5 e tentarem chegar a um consenso. E, com isso, elaborarem uma nova resposta. O que é interessante do resultado das estimativas de consenso é que, depois do consenso de 5 pessoas, as estimativas ficavam ainda mais próximas da altura real da torre. O que esse experimento nos mostra? Que, talvez, para a gente tomar boas decisões coletivas, você precise de 2 coisas. Primeiro, preservar a pluralidade de opiniões. Tem que ter diversidade. Segundo, que você tem que dar espaço para discussões e estimativas grupais. É claro que estimar a altura de uma torre pode não ser comparável, por exemplo, a uma escolha moral ou a uma escolha de política pública. Mas, em tempos como os nossos, em que a gente vê polaridade de opiniões, em que as pessoas não têm consenso e que a gente tem uma urgência nas medidas de política, talvez a ciência tenha alguma ideia sobre como melhor decidir em grupo. Se eu fosse resumir o que a neurociência preconiza, como ajudar o cérebro a tomar melhores decisões, eu diria, primeiro de tudo, que a gente precisa investir em quem tem os cérebros mais plásticos e com maior potencial, que é a primeira infância. A gente tem várias frentes de ataque para melhorar a saúde mental ou a maneira como as pessoas decidem, mas, se a gente for pensar em população, quem tem os cérebros menos rígidos,
Quem tem maior capacidade de responder a alguma política são as crianças. São quem tem cérebro mais plástico. Então, aqui eu vou dar conselhos gerais, mas a ideia é ter como alvo essa população, que é a população que a gente tem mais capacidade de mudar. A primeira medida é nutrição. Tão básico quanto isso. A gente sabe que o cérebro é o órgão do corpo humano que mais consome glicose. Cérebro que não tem nutrição não aprende, não processa bem a informação. Um cérebro que recebe uma dieta equilibrada, que se nutre bem, tem condições de decidir bem. O segundo fator é sono. Várias pesquisas indicam o poder terapêutico, inclusive, do sono. O sono é capaz de eliminar toxinas do tecido cerebral. E tem um estudo aqui, brasileiro, do Instituto do Cérebro, feito pelo grupo do Siddhartha Ribeiro, que apontou que tirar sonecas durante o período das aulas ajuda no aprendizado. Essa seria uma medida muito legal, simples, fácil de fazer e com resultados palpáveis. Privação de sono é uma coisa muito séria para aprendizado e também para tomada de decisão. Por fim, eu queria discutir saúde mental. O Brasil é muito bom em fazer campanhas preventivas. Então, no Carnaval, a gente tem a campanha de prevenção à AIDS. A gente tem a prevenção a câncer de mama. A gente tem prevenção à dengue. Mas eu nunca vi uma política de promoção de saúde mental. O quão difícil é a gente entender o impacto do estresse nas nossas decisões. Ou o que fazer se você ou alguma pessoa conhecida tem uma crise de ansiedade. Ou então, como identificar patologias mentais, como procurar ajuda. O dia em que a gente for bom em promover saúde mental, a gente também vai promover melhores decisões. Por fim, eu queria voltar um pouco à história da vaca. Porque a história da vaca não é uma história sobre controle, é uma história sobre potencialidade. Às vezes, a gente está imerso num mundo caótico, em que eventos aleatórios determinam o rumo da nossa vida, e, às vezes, a gente sente que não tem controle sobre o próprio destino. Mas o poder da reflexão está em saber das tuas capacidades, dos fatores que te determinam, das tuas possibilidades de sair das situações. E eu tenho a esperança de pensar de forma mais ética e solidária. Muito obrigada.